Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de ângulos, hoje a gente vai trabalhar com um assunto muito importante chamado de bissetriz. Qual é o conceito de bissetriz? Bissetriz, ela vai ser uma divisão de um ângulo em duas partes iguais. Então, por exemplo, se você pegar um ângulo de 60 graus, a bissetriz do ângulo de 60 são dois ângulos de 30 graus. Você pega lá um ângulo de 180 graus, a bissetriz dele, cada ângulo vai valer 90 graus. Só que a gente tem que lembrar que isso pode ser mesclado com conceitos anteriores. Por exemplo, assim, ó, eu vou criar um segmento aqui, ó, um ângulo, tá? Uma região angular aqui, coloco um segmento de reta para cá e vou colocar um outro segmento de reta para cima aqui, ó. Dois segmentinhos ali, unidos no mesmo vértice, tá? Aqui, ó, um vértice em comum, chamar de ponto O, daí numa extremidade o ponto A, na outra extremidade o ponto B. Olha só, eu imagino o seguinte, existe um ângulo ali, tá? Vamos marcar aqui, ó, pintar ele azulzinho. Esse ângulo aqui, supondo esse ângulo azul como um ângulo de 60 graus, por exemplo. Supondo ele como um ângulo de 60 graus. Qual vai ser a bissetriz dele? Cada pedacinho vai valer 30 graus. Só que a preocupação não é que você saiba somente dividir por 2. Você tem que lembrar que nós vamos pegar conceitos anteriores e mesclar nele aqui, ó. Então pensa um pouquinho. Imagina que esse ângulo aqui, ele seja um ângulo de 86 graus e 24 minutos. Olha só, um ângulo de 86 graus e 24 minutos. Eu quero descobrir qual é a bissetriz dele em grau. Então, ó, vamos pensar assim. O teu ângulo, ó, AOB, é um ângulo de 86 graus e 24 minutos. Eu quero a bissetriz desse ângulo somente em grau. Perceba que eu coloquei a medida ali em minuto, não é isso que eu quero. Nós temos duas maneiras para fazer aquilo ali e eu vou te mostrar das duas formas que você pode fazer. Primeiro modo que você pode resolver isso aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, primeiro modo é o seguinte, ó, primeira maneira que você vai usar para fazer. Eu vou primeiro converter todo mundo para grau, acho o valor em grau, divido por 2, tá certo? Vamos ver o que acontece ali, ó. Convertendo para grau, você tem que lembrar uma coisa, esse ângulo de cima, ele é um ângulo de 86 graus mais 24 minutos. Perceba que aqui, ó, tá tudo bonitinho, já está em grau. Meu problema são aqueles 24 minutos. O que acontece? Pega os 24 minutos e faz a proporção. Lembre, 1 grau, ó, né? Preciso converter isso aqui em graus. Como é que eu faço para converter isso aqui em grau? Lembra da proporção. 1 grau vale exatamente 60 minutos. 1 grau vale exatamente 60 minutos. Um valor x em grau vai valer 24 minutos. É isso que a gente vai fazer. Certo? Exatamente isso. Lembre uma coisa, a unidade aqui é minuto, unidade em grau. Elas são iguais, então eu ignoro elas, resolvo, acho x e coloco ele em grau. 60 vezes x, dá uma olhada. 60x vai ser igual a 24 vezes 1, dá 24. 60 passa dividindo. O x ele vai ser igual a 24 dividido por 60. Eu posso simplificar isso aqui, ó. Eu posso simplificar isso aqui. Dividindo em cima por 6, dividindo embaixo por 6. 24 dividido por 6, 4. 60 por 6, 10. O que eu tenho aqui, ó? 0,4. Lembre, unidade grau, 0,4 do grau. Tá certo? Perceba que eu forço aparecer um 10 ali para ficar fácil a minha divisão. Ó, repare uma coisa. Você tem 86 graus mais 24 minutos. 24 minutos resultou nisso aqui. Então você tem 86, o quê? Cuidado, 86,4 do grau. Tá certo? Então você tem exatamente isso aqui, ó. Só que eu quero a medida. Lembre, isso aqui é o ângulo todo, que vale 86,4. O que nós temos? A bissetriz, ó, lembre, vamos abreviar bissetriz dessa maneira. Vai ser igual, metade disso aqui vai dar o quê? 43,2
graus. Ela vai ser a bissetriz dele. Você tem uma outra maneira de fazer também, tá? Você tem uma outra maneira de você fazer também. O que você pode fazer ali, ó? Você pode simplesmente trabalhar com a metade disso. Pegar metade desse cara aqui vai ser quem? Metade dele vai ser o quê? O 43, tá? E pegar metade desse valorzinho. Deixa eu te mostrar a segunda maneira. Ó, segundo modo. Segundo modo de resolução. Perceba que é o segundo modo para o mesmo exemplo, tá? Mesmo exemplo. Você tem 86 graus e 24 minutos. Puxa vida, ó, o que é isso aqui, ó? São 86 graus mais 24 minutos. Eu quero a bissetriz daquele ângulo. Bissetriz é metade. Divido por 2, divido por 2. Dividindo 86 por 2, dá 43 graus e 12 minutos. Mas daí vem o detalhe, né? Se eu não colocasse a condição de que eu queria ele em grau, aquela seria a tua resposta. Mas eu quero em grau. O que eu vou fazer? Agora eu vou pensar nos 12 minutos. Eu sei que 1 grau vale exatamente 60 minutos e um valor y em grau vai ser igual a 12 minutos. Tudo bem? Vamos fazer a continha? 60 vezes y, 60y, vai ser igual a 12 vezes 1, dá 12. 60 passa dividindo, o y vai ser igual a 12, divide por 60. Certo? Divida em cima e embaixo por 6 agora. Ó, dividindo por 6, dividindo por 6. 12 dividido por 6 dá 2, são 6, fica bonitinho. 60 dividido por 6 dá 10. Ó quem aparece aqui, ó. Isso vai ser igual a 0,2 do grau. Ou seja, teus 12 minutos gira 0,2 do grau. Logo, a bissetriz vai ser 43 graus, ó, 43 graus mais 0,2. 43,2 do grau. Perceba que nós chegamos da mesma maneira. Você tem duas opções para fazer. Ou você pode, né, fracionar ele. Primeiro transformar tudo em grau para depois dividir. Ou você divide e depois fraciona o valorzinho em grau. Ficar aqui do ladinho para você copiar. Você tem aquele tempo de pausar o seu vídeo. Que você consiga anotar as informações. Deixa eu passar mais uma ideia. Quer ver? Ó? Olha só. Vamos pensar assim. Trabalhar com a seguinte situação. Supondo que você tem uma ideia mais ou menos da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma região para cá, daí tem um ângulozinho aqui, ó, definido dessa maneira aqui, ó, ponto P, ponto O, ponto Q, certo? Então o que eu tenho? O POQ é um ângulo, tudo bem? Vamos supor assim. Daí aqui eu tenho a bissetriz dele. Isso aqui é a bissetriz de POQ. Ó, se a bissetriz de POQ, o que acontece? Ela divide em duas regiões iguais. Isso aqui e isso aqui são iguais. Eu quero que vocês fiquem atentos a uma anotação que eu coloquei. Ó. Eu poderia simplesmente ter colocado a anotação dessa maneira sem escrever bissetriz. Explico. Imagina que você faz isso aqui. Ó. Tenho um ângulozinho aqui. Ó. Aqui eu tenho um certo ângulo, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, ponto P, vamos pegar aqui ponto O, vamos pegar aqui ponto Q. Eu tenho o ângulo POQ, só que daí eu faço assim. Eu faço uma divisão dele aqui e vou lá e coloco isso, ó. O que acontece? Eu não sou obrigado a dizer mais nada para você. Se eu coloco uma anotação como essa, eu acabei de dizer que esse ângulo e esse ângulo são exatamente iguais. Daí vamos supor, vou aproveitar até meu exemplo aqui do cantinho, ó, que daí a gente já consegue emendar naquele que eu fui ali no começo. Deixa eu apagar aqui para não confundir ninguém. Ó, imagina que eu coloquei aquela situação. Daí eu venho aqui e coloco um valor x e aqui eu coloco um valor 70 em graus. Daí eu quero que você ache a medida do ângulo POQ. Desse meu exemplo no cantinho. Gente, repito, como eu não falei nada, repare que aquele exemplo ali do canto eu não disse nada, absolutamente nada para você. A única coisa que eu coloquei foi a simbologia. Eu disse que isso aqui
Isso aqui são exatamente iguais. Então, eu estou dizendo que, vamos supor que eu venho aqui e coloque um ponto F. Eu acabei de dizer para você que o segmento OF é a bissetriz do ângulo POQ. Então, significa que, com esse símbolo aqui, ó, que eu coloquei, é bissetriz. O teu X também vai valer 70. A soma dos dois vai ser de 140 graus. Tudo bem? Um exemplozinho. Por mais que a abertura não esteja conivente com 140, mas é só para ter um exemplozinho. Agora, aqui eu quero o seguinte de você. Imagina que eu tenho isso como sendo assim, 26 graus e 36 minutos. 26 graus e 36 minutos. Eu quero a medida em graus, ó, eu quero a medida em graus do ângulo POQ. POQ. O meu pedido é esse. Quanto vale o valor em graus de POQ? Como é que eu faço para calcular isso? Duas opções. Ou eu lembro que, se isso aqui é bissetriz, o de cima vai ser exatamente igual, então vai ser de 26 graus e 36 minutos. Posso fazer isso? Tá? Daí eu posso fazer o quê? Somo os dois, tenho uma medida em grau e minuto, tá? E vou convertendo. Acho que eu vou fazer isso aí com você, ó, tá? Ou você pega esse valor, transforma em grau e dobra ele. Eu vou para a primeira opção. Perceba que o ângulo POQ, ele vai ser os 26 graus e 36 minutos mais os 26 graus e 36 minutos. Pô, vamos pensar aqui, ó. Somando os dois, 36 com 36, 72 minutos, certo? 26 com 26, 52 graus. Só que aí a gente tem que abrir um pouco a ideia. Vou apagar minha conta aqui do cantinho para não poluir nosso quadro. Olha só. Gente, só uma coisa. Isso que está aqui, eu vou abrir assim, ó. 56 não, está aumentando. 52 graus mais 60 minutos mais 12 minutos. Hora da gente pensar um pouquinho. 26 com 26 deu 52. 36 com 36 deu 72, certo? Só que eu abri daquela maneira. Os 52 graus permaneceu aqui, ó. Ele continua. Daí, isso aqui e isso aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho? 60 com 12 dá 72. Você vai falar assim, tá, mas por que você abriu dessa maneira? Perceba que isso aqui, ó, eu sei quanto vale. Aqui eu tenho 60 minutos. 60 minutos vale 1 grau. Convertendo isso em grau, eu posso somar com isso aqui, ó. Então eu já tenho, na minha expressão, 53 graus mais 12 minutos. Tudo bem? Já aumentou um pouquinho. Daí o que acontece? Vou para o 12. Ó, pego esse 12 aqui, ó, vou para a conversão dele. Eu sei que 1 grau vale exatamente 60 minutos. Um valor x do grau vai ser igual a 12. Você vai perceber que, com o passar do tempo, você já começa a pegar esses valores meio de cabeça. De tanto você fazer, aquilo ali você já sabe mais ou menos quanto vai dar, tá bom? Se você souber, faça direto e ganhe tempo. 60 vezes x, ó, 60x vai ser igual a 12. 60 passa dividindo, x vai ser igual a 12 dividido por 60. Repara, vou dividir isso aqui, ó, por 6 em cima, por 6 embaixo. O que eu tenho ali, ó? 2 décimos, isso vai ser igual a 0,2 do grau. Então, pera um pouquinho. 53,2 graus é a medida com a tua resposta. Então, repito, o que foi que eu fiz? Ó, pegamos esse valor aqui que foi dado para a gente no enunciado, tá? Daí, mais esse valor aqui, eu dobrei. Por que eu dobrei? Porque se o segmento é bissetriz, dividiu em dois iguais. Esse de baixo e esse de cima são exatamente iguais. Somei os dois, fiquei com isso aqui, ó. Ó, somei os dois, fico com isso. Só que daí, 52 graus e 72 minutos, eu consigo melhorar isso. O que eu fiz? 52 eu mantive. O 72, abri em 60 e 12.
O 60 vira 1 grau, soma com isso, vai para 53. O 12 eu converto daquela maneira, vira 0,2. Só um detalhe importante, que às vezes, essa explicação às vezes acaba passando batido. Ó, por que gerou isso aqui? Ó? O teu 53 graus é 53,0, certo? Esse 12 virou 0,2, 0,2. Então a gente põe vírgula embaixo de vírgula. Ó, 53,2 do quê? Do grau, tá certo? É a medida angular toda. Então assim, ó, perceba que nós pegamos, toda hora eu estou pegando um conceito da aula passada, um conceito da aula anterior. Eu estou sempre trazendo isso e buscando. Tudo que nós vimos até agora, tá? Pouca novidade, a novidade foi bissetriz, que nós trabalhamos agora. Os outros conceitos são conceitos de aulas passadas, tudo bem? Gente, olha só, essa aula é uma aula que não tem exercícios. Por quê? Porque eu preciso de mais uma aula, mais uma aulinha para passar para você, para que a gente consiga trazer um apanhado de exercícios para você fazer em casa, tudo bem? Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.